Seja muito bem-vinda a essa live, Despertando o Seu Feminino. Essa semana eu ainda relatei a você aqui que me acompanha que muitas vezes temos a falta do conhecimento, a falta do entendimento sobre o que é o feminino, né? Seja muito bem-vinda, Fabiane. Convidem as amigas, as mulheres para estarem nessa live. Essa live será de aula de aprendizado, sim. E eu quero que você saia daqui, além de reflexiva, também permissiva com os seus próprios sentimentos, com os seus próprios pensamentos, o que vier à mente, o que vier de ideia, de entendimento, que possa fazer a diferença para a sua vida, para o momento de vida que você está tendo hoje, né, na tua casa, no teu contexto familiar, no teu contexto de empresária, de trabalhadora, né, no teu contexto de empreendedora, no teu contexto dona de casa, mãe de filhos, no teu contexto dentro da tua igreja, enfim. Sempre é bom termos aí essa conscientização de muitas vezes algo que pode estar esquecido ou pode estar desconhecido ou pode estar escondido, vamos dizer assim, né? Eu gosto muito de uma frase que fala que o cérebro não reconhece o desconhecido. E isso está ligado à inteligência emocional. Você vai entender talvez aqui em algum dos exemplos que eu vou trazer para você. E eu começo falando para você aqui, já começamos, né? Essa aula, já começamos aqui esse conhecimento do despertar do feminino. E dessa vez eu não vou trazer pergunta, dessa vez eu vou te dar uma afirmação, tá? Você, mulher, se tornou quem você precisava se tornar, ok? Então, quando você ouve essa frase e escuta essa afirmação, a ideia é que você realmente pare para pensar nessa afirmação. Você se tornou quem você precisava se tornar. Eu precisei me tornar quem eu precisava me tornar. E agora, fazendo uso dessa afirmação, você vai entender, em primeiro lugar, que além do uso dessa afirmação que eu acabei de te entregar, o que é o feminino, né? O feminino ele vai ter aí, claro, um estudo científico, vai ter um estudo baseado na neurociência, baseado em várias outras questões. Ao mesmo tempo, a gente tem que ser clara, né? Você tem que entender. Bom dia, Sandra maravilhosa, seja bem-vinda. Temos que entender que antes de tudo, né, antes da mulher ser mulher, antes de a mulher ter os papéis como mãe, como filha, como esposa, como empresária, como dona do lar, ela é mulher. E antes de ser mulher, ela tem o seu feminino, né? Afinal, o feminino é um adjetivo, né, que se diz respeito à fêmea, que se diz respeito na biologia ao órgão reprodutor, isso mesmo. Quando você vai buscar o significado, bom dia Karina, seja bem-vinda. Quando você vai buscar o significado do feminino, você já vai se deparar com o conhecimento de que está totalmente ligado ao órgão reprodutor. E aí a gente fala assim, mas o feminino existem também nos animais. Sim, a gente sabe que existem animais do sexo feminino. Então, né, dali de ter o órgão reprodutor. Então, essa conexão de entendimento, é claro que aqui não existem comparações, é óbvio que não. Você é uma mulher adulta e entende as minhas palavras. E a ideia é que realmente fique muito claro alguns ensinamentos, algumas formas de entendimento. Então, reforçando a afirmação, você, mulher, se tornou quem você deveria se tornar, tá? Então, dentro dessa afirmação, você já vai entender e fazer aí a validação de que, olhando para a tua vida hoje, olhando para onde você está hoje, é hora
de despertar, ou de repente, ao assistir essa live, ao assistir esse vídeo, e de repente, o momento que você está aqui refletindo, você que está ao vivo, você vai falar assim, sim, esse é o momento de despertar, ou eu já despertei, e o que eu ainda preciso fazer para despertar mais, ou continuar um caminho que faça sentido à minha natureza. E é isso também que nós vamos falar, mulher. Como eu falei, está muito ligado aí a uma explicação do nosso órgão reprodutor, né? E eu já trouxe aqui muitas vezes para você sobre a ciclicidade, talvez não seja algo que a gente vai se aprofundar. A ideia dessa live é despertar para a tríade. O feminino, ele está ligado o quê? Nós, como mulheres, todos os seres humanos, utilizam muito mais cérebro e coração, né? São literalmente o centro da vida. Cérebro e coração, alguns estudos já falam também sobre a questão do intestino, né? Ser o nosso segundo coração. Só que no caso do feminino, da mulher que nasceu, né? Uma mulher que nasceu, uma menina, existe essa tríade, essa conexão também com o útero. Afinal, nascemos com esse órgão reprodutor, né? Um órgão da nossa ancestralidade e que é muito positivo e que também, ao longo da vida, pode ter acontecido dele ter se tornado negativo. É aí que está a questão. A alma feminina, né? A mulher é a primeira alma, é a primeira morada feminina. Então, fazendo esse entendimento, você consegue saber aí por que é importante o útero, por ser a primeira morada, por precisarmos e sentirmos dentro da gente essa ligação de mente e de coração, e de termos aí como o útero, inclusive, como uma central energética. Roberta, e se eu preciso despertar, é porque eu estou dormindo? Pode ser. Como eu falei, você pode estar sem conhecimento, você pode não ter entendido ou percebido a potência interior dentro de você. E essa potência interior, mulher, eu quero deixar bem claro essa informação, porque essa potência interior é a nossa potência geradora. Você que teve filho, você que não teve, você que nunca vai ter filho, de repente, igual eu, que não sou geradora de filhos, né, naturalmente. Só que, quando nós conectamos esse feminino, que foi o que aconteceu comigo, mulher, em algum momento eu me percebi desconectada, tá? E aí, ao perceber essa desconexão, houve um despertar. E no despertar, eu entendi que a falta de conhecimento, no meu caso foi muito falta de conhecimento, de buscar informações, de ser curiosa, de ser observadora. Isso tudo que eu estou falando já são características de uma mulher com o poder do feminino ativado. Isso eu não tinha. Então, muitas vezes você começa de forma sem perceber, usando dos comportamentos mais racionais, mais masculinizados, mais voltados realmente ao que um comportamento masculino utiliza, para depois entender que alguma coisa estava desconectada de você. E assim, quero deixar bem claro nessa aula, nessa live, que quando eu falo sobre masculino e feminino, eu não estou falando exatamente do sexo feminino e do sexo masculino. Eu estou falando principalmente de comportamentos, tá? E muitas vezes, sim, uma mulher pode ter comportamentos femininos e masculinos, assim como o homem também pode ter comportamentos masculinos e femininos. E o despertar do feminino é justamente esse despertar que eu quero trazer para você. O despertar comportamental. Porque o despertar comportamental, ele vai ser visto ao longo da vida em algumas situações. Ou, muitas vezes, nos dias de hoje, como é muito atualizada as informações, e a mulher que, inclusive, não passa essas informações para suas filhas, para suas sobrinhas, para suas netas, ela também está sendo negligente de não passar, caso ela saiba, né? Com certeza. Por quê? Muitas vezes precisamos ter a consciência de que
quando a menina vira mulher lá na sua menarca do 11, 12 ou 13 anos, ela já deve ter esse entendimento. Quais são as mudanças no corpo que vão acontecer? Quais são os comportamentos que vão mudar? Quais são as consequências que ela vai começar a ter disso? E normalmente essas consequências, elas podem ser trazidas de forma leve, de forma positiva, de forma harmoniosa. Tudo vai depender da comunicação, vai depender do interpretar dessa pessoa mais sábia, com maior conhecimento para passar para essa menina que acabou de entrar na menarca. E eu não vou também focar na menarca, mas isso daqui já é um despertar, tá, mulher? Então, quando você que está assistindo, você que já tem lá os seus 30, os seus 40, os seus 50, 60 anos, você vai fazer uma recordação aí e vai lembrar como foi a sua primeira menstruação, a sua menarca. Então, quando você começa a observar o movimento que foi nesse dia, Roberta, eu não lembro muito bem. Você vai buscar, de repente, começar a colocar para o teu cérebro que você quer buscar, acessar essa memória. Afinal, as nossas memórias, elas nunca são apagadas, né? E aí, em algum momento, essa memória vai aparecer, de alguma maneira. Talvez até num sonho, talvez no momento que você despertar, acorda pela manhã, ou talvez que você vai dormir, ou quando você está assistindo o filme, ou quando você está conversando com alguém. É assim que as nossas memórias, elas retornam em algum momento. E despertando, mulher, esse feminino, despertando essa visualização, esse pensamento, essa forma de enxergar a vida da mulher, principalmente, você começa a entender algumas coisas, tá? Porque o objetivo do despertar é justamente isso. Fazer sentido em algumas coisas que estão acontecendo ao longo da tua vida, tá? E esse sentido, ele está muito no sentir. Vamos lá, vamos me acompanhando com a linha de raciocínio. Eu falei sobre tudo que você tem até hoje é quem você precisava se tornar. Falei sobre o ciclo, né, sobre essa tríade da central energética, que é o nosso útero, somados ao ser humano, que é o coração e a mente, é óbvio. Tem aí toda essa conexão positiva. E também a importância de despertarmos e de olhar para esse comportamento, ok? E a partir do momento que eu começo a sentir, ou seja, eu saio do piloto automático, eu saio do modo reativo, eu saio do modo de ficar escondendo as coisas para debaixo do tapete, ou eu saio do modo ficar fugindo de alguma coisa, e parece muitas vezes que eu estou fugindo de mim mesma, tá? Isso já faz total diferença. Tá vendo que enquanto eu falo com você, eu estou inclusive usando a minha mão esquerda para focar o meu pensamento numa linha de raciocínio racional para você. Só que, mulher, aí o principal de tudo isso é que nós temos aqui um movimento. E esse movimento, ele é a nossa ciclicidade, que desperta, que inicia na menarca. Esse movimento, ele é a união, o equilíbrio, o andar junto do racional e do emocional, sim, somados também com as questões hormonais. Afinal, enquanto ainda somos criança, estamos vivendo sonhos de criança, estamos tendo as nossas conexões neurais de criança. E o feminino, ele vem no despertar, sim, da menina para a mulher, quando há a primeira menstruação. Dali, mulher, existem várias experiências. Então você, com certeza, já passou pela sua experiência e você vai trazer essa memória. Você vai começar a lembrar como foi essa experiência, o que te ocasionou. Roberta, foi uma coisa que eu nem liguei, ou eu passei uma vergonha, ou eu nem lembro, ou quando eu lembro de uma situação constrangedora, muitas vezes até traumática, tá? Isso já é um dos despertares. Por quê, mulher? Nós temos uma seguinte questão. Toda vez que passamos, principalmente uma questão traumática, de forte impacto emocional, ao longo da vida, tendemos a repelir, tá? Ou a repetir. Ou seja, sem perceber, aquela experiência se torna uma repetição ao longo da minha vida. E eu vou
fazendo esses comportamentos. Eu vou entrando em relacionamentos e não tenho paciência. Eu vou entrando nas empresas e qualquer coisa eu já saio. Eu bato boca com as pessoas. Eu sou nervosa demais. Eu tô sempre estressada demais. Eu me canso demais. Ou nessa repetição, ou eu vou estar sempre repelindo. Ou seja, se o meu cérebro, de forma inconsciente, percebe que eu vou vivenciar novamente essa experiência traumática da minha menarca em diante, ou de momentos em que eu já era uma mulher, já tinha menstruação, já tinha ciclicidade e passei por situações que me trouxeram algum tipo de trauma, e assim, quando eu falo trauma, não é uma coisa de muito impacto, não. É só o significado. Você viu uma cena, às vezes num banheiro de uma escola, às vezes numa própria escola, num ambiente familiar, e o teu cérebro interpretou de uma maneira negativa naquela cena. Isso já é um momento que pode ter existido uma ruptura, e essa ruptura ela vai te perpetuar em algumas áreas da sua vida para algum momento da tua vida. Você vai vivendo, você vai andando, você vai conhecendo pessoas, mas você não se estabiliza, você não consegue ter raízes, você é uma pessoa que está sempre mudando, você é uma pessoa que está sempre, não tem paciência com os lugares, você está sempre fugindo dos lugares, essa é a realidade. Você entende assim, isso aqui não é pra mim, tchau e benção. Isso aqui, essa pessoa não gosta de mim, você nem sabe, você nem conversou com essa pessoa, você nem ouviu essa pessoa, talvez inclusive é uma pessoa que você precisa até ouvir. Então, tudo isso, mulher, é momentos em que houve uma ruptura, houve uma desconexão desse feminino, tá? E isso é o que faz essa jornada, eu vou dizer que essa linha da vida do feminino, principalmente no caso da mulher a partir da menarca. E essa linha, quando crescemos, quando ouvimos a primeira pergunta, o que você vai ser quando você crescer? Quem ouviu isso, né, consegue enxergar de uma forma visual como uma linha reta, como algo linear, como uma linha de andar pela vida onde será tudo bonito, será tudo flores, onde eu irei encontrar muitas coisas boas, e muitas gerações, inclusive a minha, não nos preparou para o linear, para as ciclicidades, para os altos e baixos da vida. Nos mostrou e nos quis mostrar por algum motivo uma linha reta, uma linearidade. E isso é, por um lado, muito negativo. Porque você vai encontrar lá na frente que não é assim. Ou muito rapidamente, tem pessoas, tem mulheres que já conseguem despertar muito jovens, aí antes dos seus 30 anos, antes da sua vida adulta intermediária, justamente por ter já essa percepção muito mais rápida, por já entender que algo não está bem, por já perceber que se existe uma dor de cabeça constante, se eu estou tendo uma cólica fora do normal, se eu estou tendo reações emocionais fora do meu controle e que eu consigo controlar de forma muito forçada, isso já é uma reação, já é o corpo mostrando sinais. E é esse um dos despertares também, mulher, que muitas vezes a gente só vai perceber algumas coisas não porque você está me ouvindo, não porque você está ouvindo outra pessoa, não porque você está assistindo uma aula ou porque você está ouvindo alguma coisa em algum podcast ou algum curso, porque normalmente isso você não ouve na televisão, aberta principalmente, você vai ouvir porque alguma coisa no teu corpo aconteceu, ou porque você passou por uma situação que você não esperava, tá? Esse despertar é mais complicado, porque há mais sofrimento. E quando eu falo há mais sofrimento, mulher, é porque muitas vezes nós negamos, tá? Eu neguei, então eu tenho certeza que muitas de vocês podem ter negado também esse conhecimento e principalmente essa natureza feminina. E a natureza feminina, ela está tão conectada, né, dentro desse movimento interno, interior principalmente, que é nessa hora que você vê quando você é uma mulher muito criativa, que você
Todos somos criativos, homens e mulheres, independente de cor, raça, todos somos, todos. Só que a mulher, ela tem um dom especial. Ela vem com um emocional a mais aflorado. Quando você ouve falar, a mulher é mais emocional, o homem é mais racional, a mulher usa o cérebro mais do lado direito, o homem mais do lado esquerdo, ou só usam isso. Não, todos dois usam ambos. Só que os comportamentos e a vivência de cada uma dessa pessoa, dessa experiência que ela viveu, desde lá da tua 5ª semana de gestação, vai determinar, sim, os comportamentos mais voltados ao feminino ou mais voltado ao masculino, tá? E nós somos a junção dos dois. Nossa, Roberta, mas você está falando sobre despertar do feminino? Sim, exatamente. O despertar do feminino dentro de uma energia maior da mulher. Porque está totalmente ligado à nossa natureza. Não há como fugir. São coisas que, por mais que você tente mudar no teu exterior, por dentro, não tem como mudar, tá? E no caso, o feminino, a essência, o comportamento, ele é a junção das partes do masculino e do feminino. E quando a mulher, ela começa a competir com o próprio marido, começa a querer competir com os homens, e é uma competição que não é eu vou vender mais, não, é uma competição de gênero, você consegue perceber isso, do comportamento humano do masculino para o feminino. Então você percebe um comportamento assim, você percebe que é uma mulher que está sempre afastando dos homens, nossa, mas na minha vida só para não sei o que, só para, como você dá várias palavras pejorativas, né, sobre o masculino, inclusive. E aí, você começa a se tornar mais essa mulher masculina. Você acaba, realmente, você está desconectada com o teu feminino nesses casos. Você está sempre desgastada, tudo para você é difícil, até para fazer uma coisa leve para você parar na frente do espelho, se olhar no espelho, sorrir para você, fazer uma maquiagem, se abraçar, um autocuidado, um bem-estar para você mesmo, fazer um escalda-pés, coisa simples. Andar pela natureza, observando as árvores, os pássaros, os animais, quem estiver pelo caminho. Essas coisas simples da vida para você é difícil. Então, quando você começa a entender que toda essa natureza da simplicidade é difícil, é desgastante, é cansativo, é porque você é uma das pessoas que está desconectada com o feminino. E quando eu falo você, mulher, eu também me incluo. Porque em muitas coisas que eu estou falando aqui pra você, eu também já passei por isso, tá? Eu já passei e muitas coisas eu exercito hoje em dia, depois que eu tive o meu despertar, ok? E aí você começa a entender e você, sem perceber, você fica fora da sua essência, tá? Você começa a se dar rótulos. Puxa, porque para a mulher ser feminina, quando talvez você venha a tua cabeça, né, tua mente, qual é a palavra que vem? Quais são as características? Quais são os comportamentos de uma mulher com o feminino, tá? Talvez você, quando ouve esse despertar do feminino, essas características, você comece a perceber ou imaginar que isso está ligado à roupa, que isso está ligado ao tipo de sapato, ao tipo de maquiagem, ao perfume, ao tipo do cabelo, a cor do cabelo, a cor dos olhos, não sei. Então, começa a reparar se os seus pensamentos, quando se fala sobre o feminino, estão totalmente ligados ao exterior, né? O tipo de corpo, a mulher feminina, ela tem que ter um corpo assim, assim. Não existem padrões, não existem regras. As regras são as pessoas que colocaram no ambiente que nós vivemos, na sociedade, culturalmente, que isso é também um assunto para outra live. O que eu tô querendo trazer para você aqui é que o despertar, ele vai também fazer você enxergar os rótulos que você recebeu ao longo da vida. Quais foram os rótulos? Ah, que a menina tem que fazer isso, que o menino tem que fazer aquilo. Ah, que a mulher, para ser uma mulher, uma boa esposa, só se ela for dona de casa. Ou se a mulher tiver num trabalho, só o homem pode ter acesso ao cargo X. Então, você já parou para pensar que muitas vezes foram histórias que você aprendeu? Foram histórias que você contou para sua cabeça ouvindo o que os outros falaram para você? E aí é que tá a grande virada de chave, mulher. É aí que tá o despertar da tua consciência primeiro.
que você acaba vivendo nos padrões repetitivos, focados aí totalmente nessa escassez mental, nessa falta de visualização dos seus sonhos, dos seus objetivos, das coisas que você ainda quer para sua vida, porque um dia você passou por uma experiência, ou então porque um dia você acreditou no que falaram para você. Tá? Tá fazendo sentido? Então, falaram isso para você. Falaram que não poderia a mulher naquela empresa assumir o cargo tal, porque ali só homens assumiram. E se você falar assim, não, é possível? E se eu quiser assumir? E se eu perceber que eu tenho capacidades, habilidades e atitudes para realizar essa demanda dessa empresa? Vai depender de você. Ah, a mulher falaram para mim que homem é tudo igual, se eu já não dei certo com vários relacionamentos, é porque não é pra ser, é melhor eu ficar sozinha mesmo. Nossa, eu já ouvi isso várias vezes em atendimentos individuais. E quantas mulheres ainda acreditam nisso? Por quê? Ela acredita no que ela acredita. E a partir do momento que não há o despertar, ela além de estar vivendo nessa polaridade, nesse movimento do comportamento masculino, ela ainda está desconectada ou então com o teu feminino lá embaixo. Não é verdade, Bia? Isso mesmo. E ela vai aceitando os rótulos que um dia colocaram na vida dela. Começando, voltando aqui e reforçando, começando na primeira menstruação. Afinal, a menina, a criança, ela se torna mulher biologicamente, principalmente, quando ela recebe ali o encontro com a sua primeira menarca, né? Com a primeira menstruação, que é a menarca. E assim nós vamos vivendo ao longo da nossa vida. Às vezes uma mulher fria, às vezes uma mulher que se irrita demais, que perde a paciência por qualquer coisa, por coisas simples a todo momento, fazendo o tempo todo que não tem tempo, que tá muito corrido, que a vida é difícil, que eu tô cansada, que eu tô exausta. Não tem nem tempo para ouvir o seu próprio corpo, ou para ouvir os seus pensamentos, porque está tão barulhento, está tão turbulento dentro de você, que você não para se ouvir, você não para se observar. É literalmente uma desconexão do feminino, uma energia da sua essência, né, perdida em algum momento, em algum lugar da tua vida, e o pior, sem se conhecer. Porque a partir do momento que você está vivendo dessa forma, mulher, você que se deparou com muitas coisas que eu tô falando aqui, você não se conhece. E como você vai reconhecer as suas forças, que aí entra uma outra questão do despertar, que é o acolhimento, em primeiro lugar, e depois o reconhecimento. Como você vai entrar nesse movimento se você não enxerga, não observa, não se conhece? É impossível uma mulher começar a acessar algumas coisas diferentes na sua vida se você não acessar conteúdos, mudanças, se você não acessar também comportamentos diferentes mesmo. Roberta, mas como muda o comportamento? Aí é uma outra aula, né? Hoje à noite, já reforçando, inclusive, hoje à noite eu vou realizar o primeiro plano de voo. O plano de voo, ele é justamente o guia da sua liberdade emocional. Porque o despertar do feminino, mulher, ele está totalmente ligado à liberdade emocional também. A liberdade emocional que muitas mulheres querem ser hoje, puxa, eu tô cansada de fazer o que os outros falam, de viver conforme muitas pessoas falaram para eu fazer ou viver por muito tempo da minha vida. Eu quero ser eu mesma. Como que eu faço para ser eu mesma? Como que eu faço para conseguir dizer não para as pessoas sem mentir, sem me esquivar, sem me enganar, sabe? Sem ficar dizendo nãos para mim, porque quantas vezes eu estou dizendo sim para os outros e não para mim? Então, mulher, isso já é um caminho, esse despertar já é um desses caminhos, tá? E aí, ainda dentro de todo esse contexto, se muitas vezes, né, você está investindo seu tempo e energia só para agradar os outros, para colocar a roupa, para estar nos ambientes, para vivenciar as experiências, porque os outros te deram, os outros te falaram. Às vezes a experiência daquela pessoa, olha, a pessoa às vezes não é nem um problema de financeiro, ela fala assim, olha, eu vou pagar, eu vou te dar condição para você fazer isso, para viver essa experiência, vai viajar ou é um lugar dentro da tua cidade.
Nossa, vai ser maravilhoso. E aquele dia que você recebeu esse convite, você vai falar assim, puxa, mas eu não quero. Eu não tô me sentindo bem. Eu não tô no meu melhor momento. Eu não tô me sentindo bem comigo mesma. Aí eu vou ter que literalmente fingir as aparências, né? Como diz aquela música, vou ficar fingindo as aparências, disfarçando as evidências. Às vezes passamos uma vida inteira cantando uma música até sem despertar o entendimento dessa música. E de tanto repetir, você está vivendo conforme a música que você canta. Então, mulher, despertar esse feminino é justamente isso. São várias nuances, como eu trouxe para você desde lá do começo. Não é uma linha tênue, não é uma linha reta, não é um lugar onde você para e se visualiza e fala, uau, eu vou alcançar esse sonho, eu vou conquistar esse objetivo, eu vou realizar essa meta e vai ser essa linha reta. Não vai. E independente da idade que você tem, você que está me assistindo, tá? Porque eu atendo algumas mulheres que são menos de 25 anos, né? Já atendi também mulheres de 20 a 25 anos e que não passaram por tantas coisas assim de frustração, né? De dores, de tristezas, de angústias. E isso, eu ouvi até uma mulher falando, puxa, Roberta, mas eu não queria mais passar por isso, porque isso é frustrante, eu não quero mais viver a frustração. E aí é que tá, mulher. Quando você desperta o seu feminino, você consegue entender e sentir e assumir e acolher essa emoção dentro de você para que sim, você tenha a energia organizada dentro de você para passar por novas frustrações, para passar por outras situações que a vida ainda vai te entregar, de momentos de dor, de momentos de tristeza, de momentos de angústia, de momentos de sofrimento. Ah, tá bom, Roberta, mas é difícil passar por tudo isso. Sim, todo mundo vai passar. Só que aí você vai entender, você vai escolher como você quer passar. Como você quer passar por isso. Porque lembra que você precisou se tornar, você é hoje quem você precisou se tornar. Só que a partir do momento que você começa a fazer escolhas voltadas ao seu feminino, caso você sinta que esse feminino está desconectado, ou ele está totalmente baixo, num nível muito baixo em você, você vai conseguir também entender que é momento de você se tornar a pessoa que você nunca foi, tá? Talvez seja a hora de você se tornar a mulher feminina, o ser humano feminino que você nunca foi. E isso faz sim a conexão com a essência, faz a conexão com a natureza feminina. Muitos sinais de desconexão eu já trouxe para você. De você estar sempre agitada, de você ser muito racional. Lembra aqui do esquerdo e o direito. Os dois, eles andam juntos, porque nós precisamos do masculino e do feminino. Só que a partir do momento em que você ainda não tem esse despertar, você está desconectada com algum deles. Ou você está conectada com o masculino demais. E nos dias de hoje, nos tempos modernos, onde a mulher é mãe solo, onde a mulher, ela mora sozinha, onde a mulher é casada, mas não pode contar com o marido em muitas coisas, ou ela não verbalizou, ela não comunicou, ela não vivenciou esse conhecimento para começar a contar com ele, ela sim está nesse mundo moderno muito mais conectada com o seu masculino do que o seu feminino. E o despertar é para te ajudar justamente nesse processo, nesse caminhar, nesse acolher e reconhecer. Muito racional, muito estressada, ela tá sempre impositiva, ela que impõe tudo, ela que fala assim, é isso e pronto, acabou. Ela é muito agressiva até nas suas palavras, na sua forma de agir, muito acelerada, muito explosiva, sabe, desastrada, sabe aquela mulher, ai, eu derrubo mesmo, ai, onde eu ponho a mão eu quebro, ai, eu já ouvi muito isso. A mulher que se repete várias vezes que ela é desastrada, que tudo que ela mexe, tudo que ela põe a mão quebra, para pensar o que essa mulher está mostrando através dessa palavra, tá? Muito ansiosa, inclusive transformando essa ansiedade num transtorno de ansiedade, muito irritada, muito barulhenta. E o barulho, mulher,
nós falamos, nós gostamos de falar, nós gostamos de nos expressar, isso faz parte do feminino. A comunicação, a essência, a troca. Tem aqui amigas maravilhosas que já estão entrando aqui, que fazem parte de um grupo onde a gente se comunica bastante, onde a gente quer se expressar. E muitas vezes a gente sabe dosar também. Então esse falar, ele não pode ser só eu falar, eu quero colocar tudo, é como se eu quisesse colocar tudo pra fora, tudo que tá dentro de mim através das minhas palavras. Também existe uma desconexão, também existe algo que não tá no seu equilíbrio, tá? Muito grosseira, muito dura, porque eu sou dura mesmo. Aquela pessoa tem que, aqui comigo é assim, eu sou muito dura. Nossa, Roberta, mas isso tem a ver com minhas características, porque eu sou assim. Será que você realmente é assim? Ou você se tornou assim? Será que você realmente, parando para observar todas essas palavras que eu estou dizendo desde o começo, isso aqui totalmente com fatos e dados, tá, mulheres? Não só de uma fala, de um conteúdo, de uma comunicação, mas também de experiência, de ver na vida das pessoas e na minha própria vida. Será que é isso mesmo? Será que você é assim ou você se tornou essa pessoa? Ou será que os rótulos que você foi aceitando ao longo da tua vida te trouxeram no lugar que você está hoje? Impaciente, autossuficiente. O orgulho, por exemplo, ele é uma emoção humana. Todos nós temos um orgulho. Só que até que ponto esse orgulho, ele não se deixa ser ajudada, ele não se deixa ser acolhida, ele não se deixa ser observada, no sentido de falar assim, puxa, fulana, eu queria tanto te dar uma opinião, ou comentar alguma coisa, ou te ajudar de alguma maneira, e você tem um bloqueio a ponto até de deixar pessoas boas se aproximar de você. Ser autossuficiente e, principalmente, achar que dá conta de tudo. Essa mentira que contaram por aí, que você dá conta de tudo, que você é multipotencial, que você precisa dar conta de tudo, que você faz várias coisas ao mesmo tempo, é uma mentira. Temos sim, nós como mulheres, o dom da criatividade, pelo dom da intuição, pelas características da coragem, da força, da resiliência, nutritiva e fortalecida dentro da gente, sim, fazemos muitas coisas, muito mais do que uma pessoa na energia masculina ou até o próprio homem. Só que não é saudável em muitas vezes. Não é saudável, tá? E isso, se não é saudável, literalmente, em algum momento, o corpo vai gritar. Ou uma situação vai acontecer. Por isso, mulher, de tudo isso que eu trouxe pra você, é momento do despertar. Se você deseja isso agora. Se você sente que é esse momento de despertar. Se você sente que esse despertar, ele está ligado em você sim. Colocar no equilíbrio essa energia feminina, esse seu feminino, e começar a andar nessa movimentação, começar a ter dentro de você, de forma consciente, o centro do energético, que é o útero, coração e mente. Como que eu faço isso, Roberta? Você começa nesse despertar, você começa nesse conhecimento, você começa entendendo que existem movimentos para isso, que existem processos. E para isso você precisa conhecer, você precisa acolher e reconhecer. E um dos exercícios que eu quero trazer para você, mulher, para finalizar, eu espero que você tenha gostado, tenha feito sentido. Obrigada, Bianca. Obrigada, Fabiana, Bia Lou. Que bom que você está aqui. Até mais tarde nós vamos estar então no plano de voo. Você ainda que não fez a sua inscrição no plano de voo, se você deseja, ainda dá tempo de fazer ali no link da bio, tá? E lá eu vou te dar esse passo a passo da liberdade emocional feminino, tá? Você vai entender por que é importante agora você buscar essa liberdade. Afinal, Roberta, você está me falando tudo isso, mas o que eu ganho com isso? O que eu ganho saindo do meu modo confortável, do meu modo que eu tô fazendo hoje, para mudar, para fazer alguma coisa diferente? Você ganha a sua própria realização. Talvez os sonhos que você não sonha mais, talvez as conquistas que você parou de conquistar, então a vida talvez está parada, estagnada. Afinal, que quando nós despertamos esse feminino, nós começamos a receber uma energia da fonte nutritiva e geradora, que a gente não tinha essa consciência, mesmo que você já não menstrue mais, mesmo que você já não tenha mais útero.
você tem esse potencial e isso é ensinado no método que eu trabalho também como mentor e terapeuta. E você começa a criar os sonhos que você um dia sonhou e parou de sonhar. Você começa a olhar e conquistar coisas que você um dia quis muito conquistar e ainda não conquistou. Até às vezes um comportamento de alguém da tua família. Puxa, Roberto, eu queria que uma pessoa da minha família tivesse um comportamento assim, assim. Você muda essa pessoa? Não, não muda. Ninguém muda ninguém. Isso eu posso te dizer. Só que o teu comportamento, o teu despertar, a tua forma de agir a partir de agora, ou a partir do momento que você decidir fazer esses movimentos, pode ter certeza que isso vai reverberar, sim, nos seus filhos, na sua família, no seu marido, caso você seja casado e queira resgatar o teu casamento, resgatar o seu relacionamento, se você está dentro de um relacionamento, nas tuas amizades, no seu trabalho, na sua empresa, porque você que abriu uma empresa, você que é empreendedora, você gerou para gerir uma empresa. E aí, o que está acontecendo? Ela está morrendo? Ela está crescendo? Como que tá? Isso tudo, o despertar do teu feminino, o teu feminino aflorado, o teu feminino dentro da conexão dele, vai começar a florescer, vai começar a entrar no equilíbrio que precisa entrar. Então, assim, não são sonhos, são coisas grandes. Podem ser viagens, podem ser passeios, podem ser coisas muito grandes. Mas caso não seja essa coisa muito grande que você está visualizando, que pode ser grande para você e não para o outro, ou às vezes somente um comportamento, ou às vezes só a mudança de alguém, sim, também vai depender de você. Também vai depender primeiro começar em você. Eu gosto muito de uma frase que fala primeiro a começar em mim, né? Primeiro precisa começar em mim, para depois no outro. Não tem como eu mudar o outro, como eu falei, não há mudança no outro, mas sim o despertar do outro em relação ao que ele precisa mudar ou ela precisa mudar, se você não fizer a sua parte. Se você não falar, realmente, eu preciso disso, nem que não seja por mim, mas você tá fazendo por você. Você que não sabe, tá? Que muitas vezes a gente fala assim, eu vou fazer pelo outro. Não, não é pelo outro. Na verdade, você está fazendo por você. E a mente e as emoções não dá pra gente negar. Então, quando a gente não ignora, que a gente não nega a nossa mentalidade, as nossas emoções, a gente começa a aceitar, olhar, perceber, entender, se ouvir, observar os pensamentos, esse despertar do feminino, ele vem junto. Afinal, muitas vezes, fala assim, Roberta, mas eu me considero todo o que você falou aí de lado que não é, eu me considero que eu sou. Que bom. Só que ainda se você sente que há falta de alguma coisa, é um momento de movimentação. É o momento desse despertar, tá bom? E isso, seja você uma mãe solo, seja você uma mulher solteira, uma mulher separada, uma mulher que hoje vive só você e os seus filhos, uma mulher que nunca foi casada, uma mulher que nunca teve filhos igual eu. Todas nós, mulheres, antes de ter o nosso papel no mundo, nossos papéis no mundo, temos o nosso feminino. E esse feminino, ele começou lá quando eu falei para você, que depois que você que está chegando agora vai assistir desde o começo, porque está sensacional a aula sobre despertando o feminino. E você que está chegando agora, eu vou também deixar aqui, além de um recado, né, além de uma mensagem especial, vou deixar também um exercício. Afinal, mulher, é importante que para que tudo isso que você ouviu aqui, você comece a falar assim, Roberta, tá bom, mas agora qual que é o próximo passo? Próximo passo é você respirar, isso mesmo. Você busca um aplicativo de respiração, de meditação, o próprio YouTube, enquanto eu tô falando com você, tem uma música no fundo aqui, relaxante, de águas que eu gosto muito de ouvir, fica tocando no fundo aqui, e aí você procura fazer uma respiração intencional, uma respiração guiada intencional, puxando 3 segundos, segurando 3 mentalmente, soltando 3, mais uma vez, puxa bem profundo aqui, ó, subindo o ar, sentindo o ar passando pelos pulmões, segurando 3, soltando 3, mais uma vez, segurando 3, soltando 3, faça isso de 3 a 5 vezes diariamente, que isso já vai ser um exercício emocional e mental para que você consiga
sentir mais o teu corpo, para que esse despertar ele se faça ainda mais presente dentro de você e o principal, acolher o seu feminino, acolher as suas verdades, acolher os pensamentos que vão vir daqui para frente. E depois disso, mulher, você começa a reconhecer. Quando você reconhece, que muitas que estão aqui já reconheceram, né? Inclusive vão estar comigo na aula experiencial de hoje do plano de voo, mais tarde às 19 horas. Só que eu também vou deixar aqui um exercício para que você reconheça isso em palavras, por mais que você ainda não sinta dentro de você, porque às vezes o sentir, ele é mais difícil quando você ainda não acreditou nisso, tá? Então, esse despertar do feminino você faz através do que você ouviu aqui, e se você não pegou no começo, você vai lá voltar no começo, para resgatar essa essência, para resgatar essa conexão, essa reconexão com o teu feminino, e a partir de agora você começa a falar, a verbalizar. Eu reconheço em mim o poder desse feminino, porque o poder de feminino me traz uma energia da criatividade, me traz o dom do amor, me traz o próprio amor, né? Me traz a doçura, a leveza, me traz a pureza, me traz a generosidade, a amorosidade. Eu sou uma mulher mais intuitiva, forte, corajosa. Olha quantas coisas boas, que isso estão totalmente conectadas com o feminino. E com todas essas palavras, com todas essas palavras boas, sentindo dentro de você e transbordando e passando como se fosse num rio, né? Imagine uma cachoeira, um rio, né? Revolto, mas ao mesmo tempo você envolvida com essas palavras, elas começam a sentir e também se potencializar num retorno de liberdade, num retorno de conquistas, num retorno de sonhos que você quer. Isso é muito lindo, isso é muito poderoso. E não é só da boca para fora, é de viver. É de ver muitas coisas já na minha vida, é de ver muitas coisas na vida, no meu casamento, no meu relacionamento, também nas pessoas com quem eu conheço, nas minhas amizades, e mulheres que eu atendo, mulheres que já passaram por alguns processos que eu já fiz, muitas vezes até sem saber que eu estava utilizando esse dom para conquistarem, para serem mentoras, para serem palestrantes, para falarem aqui na internet, para não ter trava de se expor. Olha quantas coisas. Muitas vezes você pode até ser uma mulher que tem todos esses femininos, mas tem dificuldade de se expor, de falar, de verbalizar, de comunicar a sua verdade para o mundo. Então, mulher, também é para você olhar para isso, despertar, e se você quiser dar um passo mais considerativo, de maior consideração, de mais rompimento, você também pode estar na aula de hoje, porque eu vou trazer mais explicações e principalmente mais histórias verdadeiras, né? Histórias recentes, inclusive, que estão já acontecendo, que já aconteceram não só na minha vida, mas vida de mulheres que vão estar lá, tá bom? E eu convido você para estar. Então, espero que você tenha se sentido despertada, reconectada e que você tenha, sim, esse início de um despertar lindo, amoroso, belo e também de muita força da sua natureza interior, da sua natureza feminina, criativa, intuitiva. Se acolha, se abrace e ame o teu feminino, a tua vida como ela é hoje, para que você realmente se torne a pessoa que um dia você foi e se perdeu pelo caminho, tá bom? Um grande beijo para todas vocês, um excelente dia. Tchau, tchau!